caralho, falar do Mário é foda, velho. Vocês podem falar palavrão, né, meu? Mas ele foi do caralho comigo. Ele foi... Quando eu mais tava fudido na vida, na questão emocional, era ele que me apoiava. Eu lembro desse cara todo dia. Todo dia. O Mário não era da minha família. O Mário não era meu pai, meu tio, meu primo. O Mário era um brother, um amigo demais. Mas é um cara que eu sempre paguei um pau pro Mário. Eu conheci o Mário numa festa da amiga de uma amiga e ele do amigo do amigo. E isso, nossa, muitos anos. Eu cheguei nessa festa e eu vi em 2 semanas que a gente se encontra, eu acho que o céu está mandando o recado. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, nós nos aproximamos, começamos a conversar e daí foram 27 anos. Na verdade foi interessante porque eu fui contratado 7-5 para o Fluminense. Acho que 1 semana ou 2 semanas depois, o presidente Horta trouxe o Mário. Então, é claro, aí começou uma convivência com o Mário, né? Eu não conhecia o Mário assim, né? Conhecia como jogador, né? Baita de um jogador habilidoso demais, né? Que ele olhava, tinha aquele que começou, né? Que tinha mania de olhar de um lado, metia do outro. E graças a Deus eu tive uma convivência com o Mário maravilhosa dentro do Fluminense. Além de ser um baita de um jogador, era um amigo, era um parceiro, porque a gente treinava de manhã só, a gente só tinha um período de manhã. E à tarde era eu, ele e o Manfrini, que era outro parceiro nosso. Então o Manfrini era solteiro e todas as tardes a gente pegava e ia com o Manfrini, brincava, jogava baralho, não sei o quê, ou saía, fazia... Então a gente estava muito ligado, a gente era muito ligado nós três, a gente estava sempre junto. Mário Sérgio foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar, uma habilidade absurda, jogador espantoso. Um jogador que, né, tinha um apelido de Vesgo, todo mundo deve ter falado disso, que ele olhava para um lado e batia para o outro, jogava bola pra caramba. Vou te surpreender com o que eu vou te falar. Porque quando o Mário Sérgio foi ser técnico do Corinthians, eu fui diretor de marketing do Corinthians. Eu tinha 23 para 24 anos. Quando o Mário chegou, no Parque São Jorge, os treinos eram no Parque São Jorge ainda. Eu fui ver, né? Falei, caralho, velho, o Mário, não acredito. Porque eu nunca tinha visto o Mário Sérgio pessoalmente na minha vida. Eu vi o Mário jogando. E fui um dia lá, no treino, quando ele chegou. E eu olhei e falei, porra, Mário, deixa eu me apresentar. Eu tinha 23 anos. Falei, Mário, deixa eu me apresentar. Pô, sou diretor aqui, mas, meu, velho, sou muito seu fã. E o Mário falou, então fica aqui comigo. Eu falei, aqui aonde? Eu fiquei um treino do Corinthians, fiquei do lado dele, dentro do campo, cara. Eu nunca mais esqueci. Eu falei, aqui aonde, Mário? Não, eu vou dar o treino, você fica aqui do meu lado. Eu falei, eu? Nunca tinha visto um treino, nunca tinha visto o Mário Sérgio. E eu vi o Mário, eu fiquei com o Mário ali, o Mário dando o treino do lado. Não, meu primeiro contato foi no treino. Foi no treino. Eu era juvenil, joguei no Júnior 2 partidas, e aí o Márcio Araújo me indicou ao Mário Sérgio, né, o seu Mário Sérgio para o profissional, porque o seu Mário tinha chegado no Corinthians e mandou todos os jogadores com idade júnior jogarem pelo Júnior, porque ele iria fazer uma reformulação no departamento de futebol e também no elenco do profissional. E eu joguei pelo Júnior, o Márcio Araújo me indicou ao seu Mário Sérgio e eu fui treinar. Na época, as pessoas me chamavam no futebol de Elias e na minha rua de Zé, né? Então, quando eu fui treinar, tinha um lateral esquerdo chamado Elias. E naquela época era diferente, né? O juvenil, quando subia profissional, não abria a boca, não falava nada, ficava quieto no canto. E eu estava lá no meu canto, ia começar o treino, o Toninho Oliveira, né, o Toninho Camarão, falou, cadê o volante do Júnior? Aí eu falei, tô aqui. Você não vai aquecer? Eu falei assim, mas eu não sei qual é o Elias, eu me chamo Elias, ele também. Aí o Toninho Oliveira, qual é o seu nome? Eu falei, José Elias. Eu falei, então a partir de hoje vai ser Zé Elias, tá bom? Beleza, então tá, então vamos, Zé. Eu falei, beleza. Aí o seu Mário Sérgio veio e falou assim pra mim, Garroto, você vai marcar o Valber e eu não quero que você deixe ele pegar na bola. Eu falei, tá bom, pra mim ótimo, marcação individual,
vindo do futsal, era tudo que eu queria, né? E eu era jogava um pouquinho forte, né? Então, quando o Valber pegava na bola, eu já vinha atropelando e tal. Aí passou 15 minutos, ele chamou o Embu, ele falou, Embu, vem cá, dá o colete pro garoto e vai correr, aprimorar a forma física, que ele fala, meio preso. Aí ele falou, garoto, vem cá, joga tranquilo, faz o que você sabe, deixa eu ver o que você sabe. Eu falei, tá bom, tua função vai ser essa, aqui por trás e tal. Aí eu comecei a jogar, aí eu peguei uma bola e dei uma assistência pro Rivaldo, e o Rivaldo fez o gol. Aí eu roubei uma bola, parti para cima, fiz 1-2 e tal, sofri uma falta, aí o Valber foi lá e fez o gol. Só que na minha cabeça ali eu estava treinando, mas não estava treinando para, vou ficar no profissional, né? Já tinha sido um dia antes, já tinha sido uma festa quando o Mário Araújo me comunicou, porque eu tinha que levar a identidade, que eu iria ser inscrito apenas, né, no profissional. Então já foi aquela festa, cidra em casa, né, porque liguei do orelhão, não tinha celular, o orelhão a cobrar para minha mãe, você é inscrito e tal. Aí no dia seguinte começou o treinamento, aconteceu tudo isso. Acabou o treino, eu lembro até hoje, aqui estava o alambrado onde tinha o Gatorade. E eu estava andando aqui e o seu Mário veio aqui, ele rodava o apito assim, né. Aí ele me chamou, garoto. Aí eu falei, pois não, o que o senhor deseja e tal, né? Ele falou assim, 16 anos para mim já é homem, te cuida, hein, garoto. A partir de amanhã você vai treinar com a gente aqui. Que uma coisa que é a característica dele, eu não fui enganada, né? Não foi propaganda enganosa. A generosidade e a inteligência do Mário. Mário era um cara muito inteligente, né? Ele tinha uma energia, ele era vivo. Então, de fato, ele era uma pessoa muito carismática. E era uma figura muito carismática. Mas mais que isso, porque você ser só carismático, né? Eu acho que agrada, mas não emplaca, né? Ele era carismático, ele era inteligente e ele tinha um coração. Ele era de uma generosidade, né? Então, o que me intrigou muito ao conhecer o Mário foi que ver como um cara que tinha ele já tinha uma história, né? Uma história muito importante para o futebol brasileiro, né? Uma pessoa que tinha todo aquele histórico que eu conhecia enquanto espectadora, né? A maneira como ele era generoso, simples, próximo, como ele era humano. Né? Então, dentro de casa, ele era assim. O Mário foi um dos maiores desafios da minha vida. Daqueles desafios assim que fazem com que você se emocione. Enfim, ele foi um daqueles desafios assim que fizeram com que eu evoluísse como pessoa. Cara, eu adorava ver o Mário jogar, né? Primeiro porque o Mário era um jogador genial, acima da média, inteligente. Eu me lembro que o primeiro cara que eu vi de olhar para cá e tocar para lá era o Mário, né? E independentemente da bola que o Mário jogava, que o Mário realmente era um cara muito diferenciado, sempre gostei do estilo do Mário, né? O Mário era irreverente, porra louca, doido. Na época não se usava o termo, né? Mas o Mário era raiz. Autêntico. Mário, às vezes, não pensava para falar. O Mário não engolia sapo. Então, o Mário era um puta ídolo, assim. Meu, eu literalmente sempre paguei um puta pau pro Mário Sérgio, entendeu? Uma pena que ele não jogou no meu time, porque o Mário tinha tudo a ver com o Corinthians, né? Aquela coisa do maloqueiro e tal. O Mário teria feito muita coisa com a camisa 10 do Corinthians, viu? Mas, infelizmente, não jogou, mas jogava muito. O Mário era assim, ele era muito direto, se ele não gostava de alguma coisa que o cara publicava, ele falava, mas era muito uma característica da época, né? Não tinha essa triagem, esse mimimi que tem hoje. Ele era muito direto, se ele não gostou, por que você falou isso aí? E colocava o lado dele e acabou. Ele não tinha muito essa coisa de... Ele não tinha mimimi. Ele aceitava aquilo que ele entendia que estava correto e quando não gostava de alguma coisa, ele ia, tirava satisfação e acabou. A torcida encheu o saco dele, ele puxava o revólver e dava um tiro. E ponto. Né?
Na verdade, ele não quis atingir a torcida, ele deu um tiro para espantar. Hoje os caras choram, correm, se abaixam. Porque já naquela época queriam fazer emboscada. Aí não fizeram mais emboscada nenhuma em um ônibus onde o Mário Sérgio estava. O seu Mário foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Eu acho que ele foi o grande... como é que fala, né? Eu costumo dizer que às vezes existem pessoas que são mandadas na Terra, que são pessoas especiais, né? O seu Mário foi essa pessoa especial para mim, e continua sendo essa pessoa especial, porque depois que eu o conheci, tudo mudou na minha vida, né? É quando você começa a se ligar nas pessoas que realmente você gosta, né? E o Mário, cara, eu nunca fui um cara politicamente correto. Eu nunca fui, né, um bom moço. Mas eu sempre gostei desses caras, cara. Eu sempre gostei de Mário Sérgio, cara, de Renato Gaúcho, de Casagrande, de Sócrates. Eu adorava esses caras, cara. Djalminha. Eu adorava. São caras que saíam da mesmice, caras que pagaram preços pelas atitudes, faz parte. Todo mundo que tem esse jeito, eu também pago por isso. Mas faz parte, cara. Eu acho que são caras que não passaram em branco na vida, né? Porque quando você vai falar de caras como o Mário Sérgio, por exemplo, que é o caso aqui do Mário, você nunca consegue falar só do Mário jogador. Tem pessoas que você fala do cara como jogador. O Mário não, né, meu? O Mário tinha um lado de uma coisa aqui, uma coisa aqui. Não que elas eram diferentes. Elas andavam em paralelo. Achava do cacete, cara. O maior colecionador de fotos no mundo do Mário Sérgio sou eu. O Bruno comentou isso. Por quê? Porque os caras me enchem o saco. Vai tirar foto? Que nem esses meus filhos do caralho lá que reclamam que eu tiro foto. Tudo tira foto? Tudo que eu fazia com o Mário, tudo, eu tirava foto com o Mário. Tudo. Eu tenho uma foto do Mário com o Dualib. No dia que eu entrevistei o Dualib. Falei, deixa eu tirar uma foto de vocês dois. Aí chamei o Mário, eu vou entrevistar o Dualib. Porque quem levou o Mário para técnico do Corinthians foi o Dualib. Tenho foto dos dois. Eu tenho foto do Mário de tudo que é jeito. Tenho foto do Mário lá no simulador de paraquedas. Só não tenho foto do Mário no Corinthians. Naquela época a gente no celular e tal. Mas de resto tem tudo caralhadas de foto. Eu com o Mário, eu e ele, eu em programa com ele. Essa do programa o Zico, o Mário, o Moser, o Falcão e eu. Eu tenho tudo. Várias eu mando, toda vez que quando eu acho uma que estava perdida, eu mando pro Bruno. Momento especial. Um dos momentos... vários. Não, houve vários. Mas o que eu posso te dizer assim, um momento bem marcante foi quando o Mário teve quando ele infartou. O Felipe, o filho mais novo, ele tinha 8 meses. E eu fui correr com o Mário, nós corrimos no Jockey, ali naquelas pistas, na pista de areia, pista de grama, a gente competia com os cavalos ali. E ele se sentiu mal, ele falou para mim, ele disse, olha, não estou passando bem, acho que eu estou com um problema no estômago, e a gente parou a corrida, nós já tínhamos terminado, paramos, fomos descansar, e aí, embora ele dissesse que estava bem, que queria voltar para casa, alguma coisa me dizia que ele estava tendo um infarto. Foi atleta a vida inteira, ele tinha 40 e poucos anos, né? Então nem passava pela nossa cabeça que isso estivesse acontecendo, e de fato estava. Então foi um período muito difícil, muito difícil. Ali eu acho que a gente se uniu muito, né? Porque foi a possibilidade de eu perder, né? E ele também, quem passa por um problema desse, independente da questão emocional e tal, você fica marcado por um período, né? E eu acho que isso que nos aproximou bastante. Ele se permitiu se mostrar fragilizado, e eu também entendi que era o meu papel ficar do lado dele para que ele se sentisse seguro. E acho que isso foi uma das coisas que contribuiu positivamente para a nossa relação. E o Mário era divertidíssimo, cara.
O Mário era divertidíssimo. O Mário era muito irônico, ele era cínico. Então ele chegava todo dia, cara, estava ali, ele passava a mão na tua bunda. No programa eu zoava ele, né, porque eu tinha minha visão frontal, né, na primeira formação do Fox Sports Rádio. Eu era o goleiro, né, e viu a formação inteira. E eu olhava o Mário, cara, toda hora ele estava limpando a porra do óculos, cara, no ar. E a gente zoava ele, para com essa porra, toda hora você está limpando esse óculos, cara. E as coisas que ele falava, e ele não estava nem aí, cara. Não estava nem aí. Uma vez que ele foi falar do Tele, ele falou que o Tele sabia muito de fundamento, mas taticamente ele era fraco. E vinha enxurrada de nego xingando, cara. Nem aí, cara. O Mário nunca me pediu nada para falar no ar. E nem perguntava. O Mário nunca chegou para mim e falou o que vai falar, ou me pergunta tal coisa. Nunca. O Mário não estava nem aí. E aí um dia o Mário chegou para mim, um dia depois da final da Eurocopa, cara, e falou, pô, deixa eu te falar, pô, quando tu for falar se for falar de Eurocopa, pergunta o que eu achei da Eurocopa. Aí tá bom. Aí o programa rolando, aí uma hora eu falei, Mário, pô, Portugal ganhou a Eurocopa. E aí, o que você achou dessa Eurocopa? Ele falou, uma bosta. Ele queria falar isso, então ele pediu, ele falou assim mesmo ao vivo no ar, daquele jeito dele, uma bosta, uma bosta. Um baita, cara. Um cara sensacional, divertidíssimo. Mas, para resumir, eu me enquadrava, eu sempre me dei muito bem com o Mário, quando ele era jogador, quando depois ele foi comentarista ao meu lado, porque nós tínhamos uma característica muito básica. Nós dois, embora não pareça, o Mário era e eu sou completamente maluco. Então, um maluco não tem limite. Então, o Mário Sérgio pai era assim, era uma figura inesquecível, né? Porque eu vejo os meninos, ele era uma figura de muito impacto, porque o Mário, ao mesmo tempo que ele era muito próximo, né? Os meninos falavam sobre tudo com ele. Coisas assim, até que eu sou psicóloga, eu tinha 1000 pudores para conversar, né? Porque na casa de ferreiro, espeta de pau, ele não, ele era um cara muito aberto. Ele era muito aberto, mas ao mesmo tempo ele também tinha suas regras. E disso ele não abria mão. Então, quando ele tinha que ser firme, ele era muito firme. Né? Em outras vezes, ele era um amigo. Então ele oscilava nessas duas posições. Né? E eu acho que essa coisa de pai ídolo é um negócio que é bem complicado, porque eles dentro de casa eles viam que o ídolo era de carne e osso, né? Então eu acho que isso que era uma coisa interessante, ao mesmo tempo que eles tinham do lado de fora, né? Os amigos falavam, poxa, é o seu pai, eu vou na sua casa, eu vejo o seu pai, mas o pai está na televisão, tá? Então, para eles, isso era uma coisa muito legal. Mas o Mário também deixava que eles sentissem que ele era um homem, cheio de qualidades e cheio de imperfeições, como todos nós somos. Então, isso, eu acho que isso foi o que foi determinante para a Liga, para que os filhos se aproximassem tanto dele. Porque, assim, tem coisas, que ninguém sabe, né? Tem muita coisa que eu conversava com ele no meu lado pessoal, dos problemas que eu passava no meu primeiro casamento, que só ele sabe. Nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. E, porra, ele foi... Vocês podem falar palavrão, né, meu? Mas ele foi no caralho comigo. Ele foi um cara que, porra, quando eu mais estava fudido na vida, na questão emocional, era ele que me apoiava. Porque eu sempre falei isso com ele em vida. Na minha opinião, o maior comentarista de futebol, de um jogo de futebol que eu vi na vida, chama-se Mário Sérgio Ponce de Paiva. Eu só olhava e já sabia. Ele olhava para mim, eu sabia onde meter a bola para ele sabia onde meter a bola para mim. Pode dizer, era fantástico. E a qualidade, né? Porque ainda calhou, jogamos num time que foi denominado, né, a máquina. Nós era um time que tinha uma habilidade com jogadores maravilhosos. Então isso aí facilita.
E pela qualidade dele no campo, a gente era parceiro. Por Riva, tá aqui um pouco do Riva. A gente se conhecia só no olhar. Porque a gente tinha uma convivência muito grande e a qualidade dele, né? Era um jogador que realmente não era veloz. Então ele fazia jogo, mas ele só queria no pé. Que aí ele ia para cima, driblar, tocar, tinha uma facilidade de meter a bola onde que ele queria. Então a parceria foi ótima, tanto fora do campo como dentro do campo, foi maravilhoso. Quando o Mário ficava puto com esse negócio de reciclagem de treinador. Puta, o Mário ficava louco. Porra, reciclagem, porra. O cara fica 2 dias tirando foto com o Guardiola, é reciclagem. Porra, porra. Falar dele, eu vou ficar falando das qualidades dele o tempo todo aqui. Mas ele jogou muito. E esse teve um jogo interessante, que aí começaram a cogitar o Paulo César vir para o Fluminense. Porque estava ele jogava, né? E ele ficou meio assim, que ele ficou meio na bronca, né? Aí teve um jogo no Maracanã que ele arregaçou, mas arrebentou com o jogo, não sei contra quem. Aí o presidente Horta foi no vestiário, pô, e foi cumprimentá-lo. E calhou dele estar dentro tomando banho. Aí o presidente fez assim para ele deu a mão ao presidente, lógico. Aí quando ele pegou mas ele pegou o presidente e jogou dentro do chuveiro. Pô, o presidente tomou um banho. Eu falei, Mário do céu. Aí não aguentou o presidente, não dá para aguentar esse homem aqui. Mas era o Mário. Ele, na hora ele criava uma situação diferente. E tem uma história que é espetacular, que para mim é a maior história do Mário, como conhecedor de futebol. Havia uma torcida enchendo o saco dele, ele era técnico do Corinthians, e eles queriam que jogassem juntos 2 jogadores. Eu não lembro. Acho que era Viola e Marcelinho, eu não sei, eu não lembro. E o Mário falava que não ia pôr. A gente conversava, não tinha, de novo, essa frescura. Eu ligava para ele, conversava com ele, tal, trocava ideia. No treino, chamava de lá, então ele não ia fazer aquilo. Aí nós vamos para um jogo importante no Pacaembu. Entra o time do Corinthians com aquela formação que o Mário jamais colocaria. E eu comentando o jogo, falei, não estou entendendo nada, esse time não vai funcionar. Porque a gente conhecia, né, sabia bem a ideia do Mário e o que ele pensava, e estava na cara que não ia funcionar. Foi uma desgraça, era um time pequeno. O Corinthians tomou um vareio, foi um 0-0, bola na trave, acho que era o Ronaldo, o goleiro, pegou tudo e tal. Aí vai para um intervalo e foram entrevistar o Mário. Ô Mário, o que aconteceu com o time? Ele falou assim, não foi meu time que jogou. Fico enchendo o saco para colocar essa dupla. Aí eu coloquei para vocês verem que não dá para jogar com essa dupla. Agora, quando voltar, vai voltar meu time, tá bom? E parem de mexer o saco. Aí voltou o time dele, metendo 3-0. Esse era o Mário Sérgio. Teve a coragem de fazer o time que ele não queria para provar que não dava para jogar o time que todo mundo queria, porque era inviável taticamente. Olha, não é fácil. Corajoso e bom pra caramba. E teve um jogo do Cruzeiro, era um jogo, se eu não me engano, de Libertadores da Fox, e eu estava assistindo, mas deu 5 minutos, eu nunca mais esqueço isso. Deu 5 minutos, o Mário falou, o Dedé tá mal. Porra, o Dedé não tá legal hoje. Eu falei, caralho, o Mário tá louco, velho? 5 minutos de jogo? Como é que o Mário, em 5 minutos, faz esse raio-x? Cara, sei que 10 minutos depois, o cara fez um gol contra, cara. Então, o Mário, cara, ele tinha uma leitura de jogo, ele antevia fatos, e ele enxergava coisas que nós mortais não enxergávamos. Então, e eu sempre falei em seguida, para mim o maior comentarista de futebol que eu vi até hoje, Mário Sérgio Pons de Paiva. Era a mesma coisa. Ó, eu vou jogar, você vai jogar. O maior exemplo disso que eu tenho, ele virou pro Rivaldo no Rio de Janeiro contra o Flamengo, se eu não me engano, acho que tinha 100 mil pessoas no Maracanã, alguma coisa assim, era a fase de... Ele falou assim, Rivaldo, você vai marcar o Casagrande. Aí o Rivaldo falou assim, oxe, mano, eu sou atacante, como é que eu vou marcar Casagrande? Casagrande é centroavante. Ele falou, eu vou te explicar por quê. Porque você vai jogar contra o Casagrande. Você vai ganhar todas do Casagrande por cima e por baixo você vai ser o homem da sobra, porque ele não vai te acompanhar. E você vai deitar e rolar no jogo. Pô, não deu outro. Nós empatamos esse jogo. Quem fez a jogada do empate foi o Rivaldo. Ele ganhou do Casagrande, levou a bola, fez toda a jogada e o Ergos fez o gol. Entendeu? Então ele tinha uma visão privilegiada e ele sabia passar esse conhecimento. Eu sei que no primeiro tempo o Corinthians fez 16 faltas e eu fiz 8. Aí entrei no vestiário, eu falei, tá bom, seu Mário, tá tudo bem? Ele falou assim, tá perfeito, garoto, é isso que eu quero. Morde ele, não deixa ele pegar na bola. Eu falei, tá bom. Aí foi pegando e tal. Acabou o jogo, eu nunca me esqueço. Puta, é difícil não...
Dá uma emocional. O seu Mário, ele trabalhava com a calça preta. Eu lembro ele caminhando, ele tinha um passinho assim, né? Acabou o jogo e tal, todo mundo saiu. Ele pôs a mão na minha cabeça assim, falou, obrigado, garoto. Conto com você. Falei, não, pode contar comigo, se o senhor precisar, pode me chamar. O famoso Didi foi bicampeão do mundo e ele foi nosso treinador. Aí tem um treino, esse aí foi do cacete. Teve um treino, a gente tocava pro Didi, o Didi ajeitava pra gente chutar. Chute a gol, né? O Didi, pai. Ele chegou na fila, não tem jeito, ele falou pra mim, Riva, esqueci aí, jogou pra cacete, vou sacanear ele. Porque ele metia a rosca na bola, o Mário tem habilidade, né? Aí chegou assim de longe, e o Didi só de olho nele, né? Aí meteu uma rosca pro Didi, pim, firme, o Didi tirou a rosca e ajeitou pra ele. Ele veio e falou, filha da mãe. Aí falou, vou dar outra, vou dar mais rosca. Aí deu uma rosca, Didi. Aí quando deu a segunda, o Didi falou pra ele, ô garoto, vai cansar, hein? Negócio legal. Aí o Mário falou, pô, realmente era diferenciado o Didi, né? Porque, e o Didi também foi outro macaco velho, falou, ó, qualquer hora isso aí, alguém vai me aprontar, né? Mas legal, a história legal dele. Não, ele brincava, ele participava de rachão, né? Eu lembro uma vez, a gente tava jogando, né? E, pô, ele tava contra. Aí eu falei, puta, eu não vou nem chegar perto, né? Eu vou chegar perto aí, vai... E ele veio pra cima de mim, eu falei assim, vamos ver se é bom mesmo, garoto. Vamos, vem cá. Vai ver, vou te dar um canho, vou te dar no meio da perna. Eu falei, pensei comigo, falei, não pode dar, não vou fazer nada, né? Pensei, né? Pô, ele veio, ele me segurou com o braço e olhou para um lado, jogou pro outro e tal, né? Eu falei, aí eu virei para ele e falei assim, o senhor acha que eu vou fazer alguma coisa? O senhor pode fazer igual. Aí ele deu risada, né? Tal. Falei, garoto esperto, pode deixar. Eu deixava os caras numa situação... E tem o drible dele, ele também ia para cima, o drible curto, que era curto. O drible do Mário é tudo curto. Habilidade, tudo, era muito habilidoso, né? Tudo. A bola, do jeito que vinha, ele dominava. Se você jogasse uma bola torta para ele, ele endireitava a bola. Ele endireitava e ele falava para você, meu, é assim. Não, essas qualidades todas, tecnicamente, pensava rápido, mas é um toque genial, sempre teve um toque genial. Ele tinha uma cabeça muito boa, o Mário. Eu nunca vi o Mário, pô, Riva, chegar a encostar em mim, pô, hoje nós vamos jogar, vai, com o Flamengo. Pô, vai ser... mané. Ele entrava para jogar. Fazia o que sabia fazer, como nós fazíamos, né? O que nós sabíamos fazer, jogar. Então eu nunca vi o Mário preocupado. Garoto, né? Sempre assim, garoto, joga bola. Você joga pra caralho, porra. Joga bola, porra. Deixa aqui por fora. Ele fala, deixa aqui fora, aqui eu garanto. Dentro de campo eu confio em você. Fora deixa que eu garanto. Falei, pode deixar. Aí teve um episódio que tinha um jogador, por questões éticas eu não vou falar o nome, e, poxa, o cara tinha perdido a posição. Não era o Embu, era um outro cara. E ele tava puto com o seu Mário. E o seu Mário, não, tranquilo, vamos pro jogo, vamos treinar. O cara me deu uma porrada, mas me deu uma porrada assim, que os próprios jogadores do profissional falaram, pô, o moleque tá começando agora, pô, segundo jogo dele, por que você tá fazendo isso? Aqui é treino. Aí o cara, não. Aí o seu Mário veio, que eu tava no chão, que eu saí, né? E foi uma porrada. O seu Mário veio e falou assim, garoto, pode dar nele. Eu olhei assim, pode dar. Enfia a porrada nele, eu quero ver se você vai fazer isso. Tá bom. Levantei. Do jeito que o cara pegou a bola, eu arrebentei. Dei por cima, por baixo. Aí o cara ficou puto, né? Porque, moleque do caralho e tal. Desculpa até o palavrão, né? Filho da puta, né? Mas o Sérgio falou assim, sai. Não vou sair. Pode sair, que quem manda sou eu. 5 minutos atrás, você enfiou a porrada no moleque, o moleque não falou nada. Agora você tá achando ruim? Sai. Aí o cara saiu. Aí, acho que uma semana depois, aí foi pro outro time. Né? Então, tinha esse lado de teste, né? Porque era sempre um teste, né? Quando você é moleque, você é testado o tempo todo, afrontado o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia confortável porque, nesse período, eu sabia que eu podia contar com ele nesse aspecto, no aspecto emocional. E no campo, eu sabia que tinha que me garantir. Mas eu sempre tinha esse lado que ele, sem as pessoas perceberem, né, de forma sutil, ele vinha e me passava essa confiança para jogar. Né? Mas aí, na verdade, é preciso colocar um terceiro elemento que é fundamental. Não dá para falar do Mário sem falar do Eli Coimbra. E na verdade, trabalhava o Eli, o Mário e eu.
Aí não dá, né? Aí virou uma loucura total. O Mário amava o Eli de paixão. E ao mesmo tempo, eu também. E isso fazia com que a gente enchesse muito o saco dele, porque quando você gosta muito da pessoa, você faz isso. E o Mário, ele tinha até negócios de cavalo lá com o Eli. Então, o Eli nunca foi bobo, ele era um malaco, não é que havia bullying com ele. Então era um tal de um estar sacaneando o outro a todo momento, entendeu? Só que eu não lembro de ter sacaneado o Mário, nem ele me sacaneado. A gente tinha uma sociedade por alguma razão. Mas o Eli pegava os dois também, então a coisa pegava. Então os bastidores eram bons. Eram maravilhosos, era maravilhoso. Olha, para você ter uma ideia, quando o Eli morreu, nós ficamos muito chocados, que ele era o nosso, ele era um do trio, né? E o Mário me chama, o velório do Eli foi ali na Câmara Municipal, e fala assim para mim, faz uma cabaninha. Eu falei, o que é isso, Mário? Cara frente. Aí ele foi pelo lado assim, virou, levantou o corpo do Eli e botou alguma coisa embaixo. Eu falei, o que é isso aí? Ele falou, é aquele caderninho de corrida de cavalo que eles tinham combinado. O que morresse primeiro colocava no caixão do outro, porque vai ter corrida de cavalo lá em cima. E isso foi cumprido pelo Mário. Tudo que era história errada tinha o Mário. Um dia ele contou a história lá, essa eu não vou entrar em detalhe de jeito nenhum. Mas os caras encheram o saco dele no programa, ele contou, da poltrona 36. Eu lembro que uma vez eu meti peixe no carro do Eli Coimbra, que era o melhor amigo do Mário. Acabou com o carro, estragou todo o carro. O Mário ainda jogava. Eu entro no treino do Palmeiras, o couro comendo, treino pesado, um coletivo. O Mário sai correndo e me dá um abraço. Falou, foi maravilhoso, eu estou rindo até agora. Imagina, esse era o Mário Sérgio, né? Isso é uma bela definição do Mário Sérgio. Seria só Elias, porque 15 dias antes de eu jogar no profissional, eu tinha falado para minha mãe, eu vou parar de jogar campo, porque eu estava no Júnior há quase 2 anos. E eu não jogava no Júnior, porque como eu era juvenil, a prioridade era sempre os jogadores dos últimos anos, né, o último ano de Júnior que jogavam. Então eu não jogava. Só que minha vida era complicada, porque eu jogava salão, na época o salão que me mantinha, né, para jogar o campo. Então eu treinava de manhã e de tarde de campo, eu morava em Guarulhos, vinha para o Corinthians de ônibus, treinava no Corinthians, almoçava no Corinthians, saía correndo à tarde, subia São Jorge, pegava Celso Garcia ali, metrô Carrão, Brás, baldeação com trem, o Tinga, né, até o Tinga São Caetano ali, treinava salão, e do salão pegava ônibus até Parque Dom Pedro, baldeação, Armênia, eu voltava para Guarulhos. Chegava 00:30, 00:45, tive que parar de estudar e tal. E eu tinha recebido uma oferta para jogar pela universidade, né, para estudar e jogar os jogos regionais, aquelas coisas porque tinha o Azeitona, que trabalhava no futsal, e ele fazia essa ligação dos atletas com as universidades. E eu ia parar, eu ia estudar fisioterapia, né, jogar futsal, porque no futsal, por favor, não me levem a mão, mas modéstia à parte, eu jogava mais que no campo, então eu era juvenil, já o Buzina queria me colocar no principal da GM. Então já tinha uma vida encaminhada, já era muito mais certo o salão do que o campo. Só que aí, quando o Corinthians perdeu e quando o seu Mário entrou, que aí minha vida mudou. Né? O seu Mário e o Márcio Araújo. Porque o Márcio Araújo não tinha as amarras que tinha no campo, no Júnior. Ele não deveria favor para nenhum dos jogadores, para ninguém. Ele simplesmente colocou o melhor. O que ele via treinando, né, melhor. Então eu joguei. E nas minhas atitudes e no meu comportamento diário, ele falou, opa, esse menino, além da qualidade, ele demonstra algo que é especial que eu vou passar para o seu Mário Sérgio. E aí o seu Mário acreditou, confiou em mim. Tanto que é que eu falei, em 15 minutos de treino ele tirou o colete do Ibu, que era o titular, e me entregou. Então a mudança foi essa. Provavelmente se não tivesse o seu Mário Sérgio e o seu Márcio Araújo, né, os dois, eu estaria numa clínica de fisioterapia hoje e jogando futsal, quer dizer, agora aposentado. Que nós estávamos a fazer amistoso, nós fomos fazer um amistoso na Alemanha, depois eles recepcionaram a gente num restaurante, né, pá? E lá na Alemanha aquelas caneconas de chopp, né? Papai viu um alemão toda hora com ele, brindava. Ele, pá, 1, 2, chegou na terceira vez, o Mário pegou o copo assim, deu uma pancada no alemão, o alemão ficou com o copo quebrado assim, só o cabinho, falou,
Eu falei, Mário, pô, esse cara já brindou 3 vezes, toda hora quer brindar comigo, tô de saco cheio de brindar com ele. Mas o que ele fazia? Uma vez tinha aquele, no Maracanã, às vezes a gente chegava cedo e tinha preliminar. E a gente subia um setor, não sei se era 4, que era perto do... Que a gente ia lá e assistia a preliminar um pouco antes de começar o jogo. E tinha o pessoal daquela época, os caras vendiam mate, café, sabe? Vinha, né? Mate, café, com aquele negócio aqui na frente. E você punha o copinho, né? Aí ele, o café, dá o café. Aí pegou o copo, ele botou um pouquinho, tirou, como ficou bebendo, e o café do cara vazando tudo, vazando. E ele nem falou pro cara, só assim, ó, só tomando. O cara viu, pá, tu tá louco, não sei o quê. Mas o Eli e o Mário era uma loucura. Então, uma vez, por exemplo, as raras vezes que eles conseguiram me arrastar, né? Eles acertaram lá, estava difícil, estava dando azar e tal, não sei o quê. Eles acertavam muito, porque eles eram muito bons, eles treinavam cavalos e tal. E aí, de repente, eles compram, acho que era pule, que chama, não sei como é que chama aquilo, e aquilo deu e era uma zebra. E tinha um sorveteiro do lado deles. Ah, não tenho dúvida. Eles compraram todos os sorvetes para o rapaz não sair mais de lá. E ficou até o fim. E eles ganharam dinheiro. Então, sabe assim, aquela coisa que... era maluquice total, né? O Juarez Soares brincava que o Eli e o Mário, todo dia, de manhã, eles iam na porta do jockey e levavam um maço de flores. Por quê? Porque o dinheiro deles está enterrado lá, né? Impressionante a imaginação que ele tinha. Tudo era para sacanear alguém, brincar com alguém. Também teve outro cara assim com o Paulo César. O Paulo César fez aniversário, convidou uma galera, lá, nós fomos lá num restaurante lá acho que no Leblon. Parabéns, faz o bolo, pô, vamos cantar parabéns pro Paulo, né? Parabéns. Né? Aí quando terminou, ele já estava assim no bolo, o Paulo para pagar a velhinha, ele veio, deu uma pancada, no bolo, mas espirrou o bolo para tudo quanto era lado. O Paulo César falou, Mário, tá louco? Então o Mário é esse cara, mas agora é o seguinte também, você mexia com ele, você podia fazer também sacanear ele tudo quanto era jeito. Eu nunca vi ele reclamar, apelar. Ele levar numa boa, porque ele sabia que ele ia dar o troco, né? Era o mesmo cara que trabalhava comigo e que sempre fazia questão de dar moral para os outros, para quem ele gostava, né? Porque o Mário também, quando não gostava de alguém, velho, o bicho era casca, hein? Eu entrei na Fox e a Fox era no Rio. E mandaram eu fazer um programa lá no domingo à noite. Eu não me lembro qual nome chamava o programa. Quem era o jogador? Ah, lembrei do jogador. O lateral direito, o Edilson. Grêmio, Corinthians, sim. E aí eu fui pro programa. Eu fui como convidado, porque eu tinha acabado de ser contratado da Fox. Aí começa o programa ao vivo com o Mário era melhor, velho, ao vivo. O Mário tinha que ser ao vivo, cara. Aí, começa o programa, aí o nosso convidado, o Edilson, acho que ele jogava no Botafogo. Aí, boa noite. Chegou pro Mário. O cara falou, ô professor, boa noite. Ele falou, não me chame de professor. Eu não sou professor. Eu não dei aula de nada. Mas ele falou sério. Ele não falou brincando. Aí eu disse, não, desculpa. Falei, não, tudo bem, só não me chame de professor. Falei, o Mário, velho, eu ria pra caralho. Depois a gente jantava ali perto, a Fox era ali perto das Laranjeiras. E tinha um lugar lá que ele gostava de ir, eu fui uma vez só, 2. E eu falei, Mário, vai se fuder, velho, você deu uma patada no cara. Ah, mas não sou professor, porra. De aula do quê? Fui jogador de futebol. Outro negócio legal que ele falava no ar. E todo mundo ficava assim, né? Ele falou, os caras me falaram que eu era mercenário. Sempre fui. Eu joguei futebol pelo dinheiro. O Mário falava no ar isso. Era por dinheiro só. Não é prazer, não era dinheiro. E ele falava. Eu lembro uma vez que ele ligou pra caramba aqui na Jovem Pan pro Rogério Assis, que era um dos narradores, falou, fala com o seu Tuta que eu tô querendo voltar, né? A comentar. Aí o Rogério foi lá e falou pro seu Tuta, ô seu Tuta, traz o Mário de volta, ele é muito bom, né? O seu Tuta disse, ele é ótimo. Mas ele vai voltar a ser treinador. Na primeira oportunidade ele vai ser treinador.
Aí o seu Tuta, não, o Rogério de jeito nenhum, ele me garantiu que ele não vai voltar a ser treinador, ele quer virar jornalista. Ele falou, bom, então tá. Então amanhã eu vou ligar para ele. No dia seguinte, o Rogério se chega, seu Tuta está com um jornal debaixo do braço esperando o Rogério. Mário Sérgio assina com não sei qual time lá. Aí o Rogério, ele falou, e aí? O Rogério liga para o Mário e fala, bom, ele vai ter uma explicação. Ele ria, mas ele ria. Aí ele te deu uma dura. Me conta melhor como é que foi o caso. Então, assim. Aí o Fluminense, ô pessoal, vou levar vocês para minha casa, me empregada vai fazer uma feijoada. A senhora dele acho que não estava. Tudo bem? Pô, vai todo mundo, ó, terminando, treina, não sei o quê, um dia. Vai. Aí fomos. Aí chegou lá, ele chegou para mim e falou, Rivo, é o seguinte, você come o que eu, quando trazer o prato para você. Falei, Mário, o que você fez? Não, você come, fica quieto, tá? Porque ele me respeitava muito, né? Ele falou, pô, aí eu, tudo bem. Aí deu o meu prato, aí o pessoal metendo pau na feijoada. De repente, meu querido, era neguinho correndo para um lugar lá para fazer uma necessidade, era outro saindo para lá. Eu sei que ele botou purgante na feijoada. Foi um desespero, o nego saía correndo para tudo quanto é canto da casa. Mas esse era o Mário esse é o grande Mário. E ele contando que ele estava de calça de moletom, indo para o ônibus e sem cueca. E ele estava lá na porta, tal, não sei se era dando uma entrevista, ou conversando com o dirigente na época. E o jogador passou e abaixou, né, as calças do Mário. E o Mário contando falou, continuou pelado. Aí foi que o diretor, ficou todo desconcertado e começou a levantar e que no embalo aproveitou, né, para dar uma... Mário, caralho, velho! Ele falava essas merdas no ar, cara. Ele ficou muitos anos da vida dele com 15 anos de idade, né? E depois ele ficou muitos anos da vida dele com 16. Isso que é o mais legal, cara. O Mário era um puta louco. Genial. Genial. O Mário o Mário era tirador de sarro. O Mário, às vezes, você não percebia, ele estava tirando barato da tua cara, cara. Né? Então valia a pena. Assim, nunca, nossa relação nunca foi uma relação linear, aquela coisa assim de que tudo são flores. Acho que não existe em casa nenhuma, principalmente na nossa casa. Ele tinha um temperamento super forte, eu também, né? Então muitas vezes eu deixei de... Eu baixava a bola, né? Aquela coisa assim de menos, Mara, né? Para poder compor, para poder aplacar o transbordamento do momento. Mas com o passar do tempo, depois essa dinâmica, ele também foi aprendendo, né? Acho que uma relação familiar é isso. Então, nós começamos a entender qual era o momento exato do outro fazer a intervenção. Então, por isso que eu digo que realmente foi um desafio em que me colocou para frente, eu evolui como pessoa, eu me tornei mais sensível, mais generosa, enfim, hoje tem um buraco, né? Fica uma falta grande. Mas eu acho que também hoje eu tenho a falta porque eu vivi uma coisa que foi muito boa. A gente tinha uma pizzada, cara. O cara até um dia atrás estava sentado aqui fazendo o programa. Não passou nada na cabeça. Nada. Um vazio. Aquelas coisas que você demora a processar. O Mário morreu? Como o Mário morreu? Impossível. Porque foi uma noite, foi de madrugada. Parece que foi de madrugada. Eu soube no dia seguinte, me parece, olha, eu vou te falar, estava casado, estava em casa, a minha empregada levantou, chama Iracema, e ela falou, você viu, seu Roberto, que caiu um avião, que faleceu, negócio da Chapecoense, né?
Aí me chamou a atenção, aí eu fui procurar saber. Aí, quem morreu? Aí começou aquelas notícias, né? Mas eu soube de manhã, porque eu não durmo muito tarde. Eu durmo mais ou menos cedo, gosto de dormir cedo, eu gosto de levantar cedo. Então, quando eu levantei, ela que me deu o recado. Falou, você viu, Isabel, caiu um avião com jogadores. Ela nem falou Chapecoense de jogadores, ou morreu acho que todo mundo. Aí começou, aí você vai na TV para ver o que está acontecendo. Aí começou o falatório, quem foi, quem morreu, salvou esse, salvou. Aí fala, tava o Mário Sérgio, tava aquele outro Deva, parece que é o Deva Pascovitch, que trabalhava com ele também. Mas ele tava outros que eu não me lembro. Me lembro muito do Deva, que eu trabalhei também com o Deva, e me lembro do Mário. Eu soube assim, falei, pô, não acredito. Aí vinha a notícia, depois que eu vim saber esse detalhe, né, que pô, o Mário nem era para viajar, que ele não ia renovar para esse contrato, que ele acho que ia sair. E de repente, Deus lá em cima é que sabe o que faz. Foi o pior dia da minha vida. Pior dia da minha vida. Nossa, difícil. Não quer dizer difícil esquecer, não vou esquecer disso jamais, mas assim, é difícil acreditar, né? A hora que eu recebi a notícia, o telefone tocou, era 4 horas da manhã. Quer dizer, o avião já tinha caído e as coisas já vinham acontecendo, né? Notícia já tinha sido repercutida, já sabia que muitas pessoas tinham morrido e que talvez tivesse um ou outro sobrevivente. Mas quando eu recebi a notícia de que o avião tinha caído, me faltou o chão. Disse, não, isso não é verdade, não pode ter acontecido isso. Aí pior, porque aí o Felipe escutou eu falando ao telefone, né, como o avião caiu e tal, o Felipe entrou em desespero, e aí eu estava anestesiada, né, e aí não tem jeito, você recebe uma notícia dessa a respeito do seu marido, você vê teu filho desesperado. Aí eu me desesperei também. Né? E eu achei que minha vida ia acabar. Quando você perde um grande amigo, você sabe exatamente o que você estava fazendo. Eu, por alguma razão, dormia até um pouquinho mais tarde, coisa que não é muito normal, até pela idade. E aí eu pego o meu celular e tinha uma mensagem do Beto Saad, no grupo de esportes da PAN, dizendo que o avião da Chapecoense tinha caído e dando uma relação de mortos. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Isso aqui deve ser sacanagem do Mário Sérgio. Não dá para imaginar o Mário Sérgio morto, né? Um negócio meio... Não combina, né? Não combina. Bom, o gozador deve ter feito alguma sacanagem aí, tá espalhando alguma coisa para ser brincadeira e tal, não sei o quê. E, infelizmente, não era brincadeira, né? Era uma coisa séria. Mas não dá para imaginar o Mário morto, né? O Mário era divertido demais, né? Para morrer assim, no acidente. Ninguém merece isso, a gente lamenta por todos. Mas sei lá, também, como é que uma pessoa divertida morre, né? Tem que morrer de algum jeito. Mas eu até escrevi no livro Juramento, o episódio da chegada do Mário lá no céu, com ele recebendo o Mário, né? Já foram atrás de alguma corrida de cavalo. Tinha mesmo e tal, não sei o quê. E eu não consegui ir ao velório, nem sei se teve, porque pela situação como a coisa foi. Então eu fico com a imagem do Mário vivo, né? O Mário, parece que em algum momento ele vai ligar e falar, era brincadeirinha, não caiu nada, tá todo mundo aqui e tal, porque era muito o perfil dele, né? Era muito isso. Porque ele não queria ir, ele tinha dado demonstrações textuais, ele chegou a falar, a verbalizar, né? Não vou, esse voo charter, o que eu vou fazer em voo charter da Bolívia para a Colômbia? Então ele estava muito desconfortável, eu o levei até o aeroporto e nós soubemos que a ANAC não tinha aprovado a saída do voo do Brasil. Depois eu fui entender, né, com a criação da associação e estudando essas questões de legislação aeronáutica e tal, junto com os advogados, eu fui entender os motivos pelos quais a ANAC não tinha aprovado. Mas isso tudo, essa situação, esse clima de insegurança, ele já pintava, ele já vinha o clima de insegurança
desde o momento em que ele recebeu a escala de que ele iria para esse voo com o Clube da Chapecoense? A minha esposa falou assim, você viu o acidente do Chapecoense? Pensei comigo, falei assim, deve ter batido o ônibus, né? Feito alguma coisa, porque normalmente se associa a isso, né? Eu não tinha parado para pensar, né? Aí deu 6h30, eu sou o relógio da casa, eu desci, aí liguei a televisão, porra, Chapecoense. Aí já meu coração já disparou, né? Falei, puta. Eu tava vendo meus amigos ali de Rádio Globo, o Deva, o Paulo Júlio Cleman. Aí eu falei, puta merda, né? Eu comecei assim. Aí os caras, saiu a lista. Aí eu comecei a colher informação para ver, né? Lista, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Falei, não é possível. Não é possível. Peguei o telefone, liguei pro Pascoal. Falei, Pascoal, pelo amor de Deus, Pascoal, fala que isso não é verdade, pelo amor de Deus, Pascoal. O Paulo Júlio Cleman, o Deva, mas o seu Mário Sérgio, não é possível. Ele falou, calma, Zé, o que está acontecendo? Isso era 6h30 da manhã. Falei, caiu o avião, isso, aquilo, tal. Ele falou, não estou sabendo, vou atrás, vou ver. Aí eu liguei pro Felipe, liguei pro telefone que eu tinha. Alô, eu peguei e falei assim, Felipe, pelo amor de Deus, fala para mim que não é verdade isso. Aí acho que o Felipe ficou também sem saber, né? Aí eu entendi, eu falei, pelo amor de Deus, fala que não é verdade, fala que não é verdade. Aí ele pegou, não sei, vou te explicar, vou ver aqui, te falo. Eu falei, não, tá bom. Aí foi quando realmente teve a confirmação, né? Aí, pra mim, é foda falar. Como isso começou? A gente começou a entender, estudar um pouco junto aos advogados, e o meu advogado civilista, ele tem experiência no acidente da TAM, Gol, e ele que, junto com outros advogados, né, os advogados da Presidente também, da Fabienne, que faz a dupla comigo na associação, eles nos disseram que nós precisaríamos de uma associação para que nós tivéssemos representatividade, né? Que as vozes isoladas, elas não fariam diferença nenhuma. E aí nós conversamos e chegamos à conclusão de que, por tudo aquilo que nós tínhamos vivido com os nossos maridos, por tudo aquilo que eles representaram para nós tínhamos a obrigação de fazer isso. Né? No começo não foi nem pelas famílias, eu sou muito sincera em dizer. No começo foi pelos nossos maridos, por aquilo que eles significaram para a gente. Né? Então, todo o esforço que nós fizéssemos ali seria pouco. Né? E nós tínhamos um entendimento de que algumas pessoas precisavam ir à frente. E nós resolvemos fazer isso, porque era justo, porque era certo. E era o que era digno, entendeu? Nós devíamos isso para eles. Essas coisas, elas são muito demoradas, sabe? Eu não vou entrar aqui com um juízo de valor da questão do país, a questão política, né? Eu acho que a gente perde o foco, mas essas coisas realmente são demoradas. Então, foi um acidente que aconteceu envolvendo 3 países, né? Brasil, Colômbia e Bolívia. E isso é muito demorado, mas eu acho que a gente já andou bastante. E eu tenho certeza absoluta que as coisas andaram porque nós fundamos a associação. Então, hoje nós temos algumas ações, né, que estão caminhando no exterior. Nós temos uma ação na Colômbia contra o órgão regulador da Colômbia, do espaço aéreo colombiano, que chama-se Aerocivil. Nós temos uma ação em Miami contra a Tóquio Marine, que é a resseguradora desse voo, e a Aon, que é a corretora, que é a empresa que fez essa corretagem. Nós temos uma ação em Londres contra a Aon, porque Londres é o berço, é a matriz da corretora, é lá em Londres. Né? Nós temos hoje uma CPI que ela estava em andamento, foi interrompida por conta da Covid,
E agora, no mês de setembro, acho que acho que as sessões devem continuar. Aconteceram, eu acho que 6 ou 7 sessões, nós já temos muito material, então eu acredito que mais um pouco, andando mais um pouquinho até o final do ano, nós já tenhamos o relatório dessa CPI, que não resolve nada, mas de alguma forma já valida todas as hipóteses que nós colocamos anteriormente e que hoje são constatações, né? Temos também uma ação movida pelo Ministério Público Federal de Santa Catarina, oriunda dessa CPI, né, uma ação contra a corretora e a resseguradora, que é a Tóquio Marine e a Eio. Então, são coisas que estão caminhando, acho que é um processo longo, como eu disse, 5 anos agora em novembro, né, mas nós vamos até o final disso. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai até o final. Porque aquilo que nós perdemos, nós não vamos conseguir recuperar jamais. Então, nós temos todo o tempo do mundo. Algumas famílias, infelizmente, tiveram um prejuízo maior, assim, em termos financeiros, porque eram famílias ligadas a jogadores em início de carreira, né? Então, isso é muito triste. Então, é atrás disso também que a gente está indo, atrás da dignidade dessas famílias também. Agora, depois, né, que já atravessou a dignidade dos nossos maridos, né, meu e da Fabienne, depois que a gente conseguiu dar voz a toda aquela revolta e aquele sentimento de dor, né, que mora dentro da gente, aí a gente também acaba atravessando pelas dores dessas famílias, e eu acho que esse coro vai se engrossando e o movimento vai aumentando e a gente vai até o final. A gente tinha uma pizzada aquela semana no Marguerita, que ele adorava de ir, era amigo de esquerda, o dono lá. E era a gente do programa e o Mário, a gente tinha marcado uma pizzada e o Mário desmarcou porque falou, vou fazer o jogo. O Mário tinha ido para a escala do jogo da Chape e falou, vamos deixar a pizza para outra semana. E eu estava dormindo, cara. Eu estava dormindo, não me lembro, 6 horas, 6h30 da manhã, acho que meu filho mais velho estava indo para a escola e entrou, chutando a porta do meu quarto, gritando. Tomei um puta susto. Foi o que aconteceu? Ele falou, o avião da Chapecoense caiu. Você está dormindo, né? Demora um pouco para processar. Mas quando falou caiu, aquela hora, te juro, cara, eu lembrei na hora, assim, eu estava acordando, nem lembrei que o nosso pessoal da Fox estava no avião. Pô, tô dormindo. E aí eu lembrei de um voo do Corinthians, não me lembro se foi para o Equador, que o avião derrapou, caiu. Na hora eu falei, puta, meu, deve ter dado uma merda daquela lá, o avião deve ter derrapado, deve ter dado um acidente. Mas não que o avião tinha caído, assim que... Eu não tinha ideia da proporção do acidente. Estava dormindo. Pô, aí, puta, ligo a televisão, né? Para ver. Aí começam as notícias e tal. E... de repente eu soube que a equipe da Fox estava no avião. Mas também não sabia não tinha noção ainda do tamanho do negócio. Eu falei, caralho, acho que o avião não derrapou só, não, acho que parece que o negócio é feio. E no começo eu via muita informação ainda, não sabia o que era verdade, o que não era e tal. E aí a gente foi para a Fox, cara. Quando eu cheguei na Fox, eu fiquei sabendo. E não tinha ainda a ciência de que tinha todo mundo falecido. E aí demorou, né? Um dia e tal. Aí, é foda. Quando eu soube. Inacreditável, cara. Porque dia 7 de setembro, né? Aniversário dele, eu falei, pô, seu Mário, tô ligando pro senhor pra dizer que eu amo o senhor, né? Pra dar uns parabéns pro senhor, mas eu sei que eu não sou filho de sangue. Mas o senhor sabe que eu amo muito o senhor. Eu falei, beleza, cara, tal, aquele jeito dele, né? E a última vez que eu conversei com ele foi essa vez na frente do açougue.
E a gente sempre falava assim, seu Mário, poxa, o senhor, vamos comer uma pizza. Falei, Zé, deixa eu voltar do Rio, a gente combina e tal. E essa pizza nunca teve, né? Então, é difícil. Eu prometi que eu não ia chorar, né? Porque eu tenho certeza que o seu Mário me vê chorando, ele nunca gostou, né? Às vezes eu chorei pelos problemas que eu estava passando. Ele fala, não, garoto, não chora, porque eu sentia que ele ficava triste também. Mas é como pegar e arrancar um pedaço, assim, é a sua referência, entendeu? Aquela pessoa que você conversa todo instante, toda hora, você fala, pô, não vou poder mais conversar, não vou poder mais encontrar, não consegui dar um beijo, não consegui dar um abraço, não consegui olhar nos olhos e falar obrigado, sabe? Mas uma coisa que é muito, assim, porque o Mário costumava falar muito uma coisa que, não sei como que eu vou traduzir isso em palavras, mas ele costumava dizer que ele não suportava aquelas pessoas que não tinham bandeira, né? E o que era bandeira para ele? É uma coisa assim de valores, né? Abraçar uma causa e ir atrás dela. Perseguir aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é justo. Viver os momentos e saber que ele, para mim, não morre, né? Que nem meu avô, né? O seu Mário é uma pessoa tão especial igual meu avô, que eu costumo dizer que as pessoas especiais, elas não morrem, elas continuam vivendo ao seu lado. Porque você passa por determinadas situações que você fala, pô, e agora? E aí vem automaticamente as conversas que a gente teve, né? Então, muitas das coisas que ele falava ainda são reais para mim, são presentes, né? Tanto na vida profissional como na vida pessoal. Você ter os seus valores, acreditar na sua verdade e brigar por isso, é a marca registrada do Mário. E aí entrar no estúdio, ficamos 3 dias sem fazer o programa, né? E aí um dia teve que fazer. E eu liguei pro Leão. O Leão adorava o Mário. O Mário, eles se adoravam. E foi o pior programa que eu fiz na minha vida. Pior. E tentei eu vou te falar, me concentrei, fiz de tudo para manter. Mas quando eu abri o programa, eu olhei aquela cadeira lá, aí eu não conseguia falar. Aí cada um foi falar, ninguém conseguia no programa. Aí quem tomou conta foi o Leão. O Leão ficou fazendo o programa lá, falando e tal, mas não tinha condição, cara. E depois, cara, chegava no estúdio, aí, passando o dia, cara, olha o Mário, caralho. Aquela cadeira é o Mário. Tô vendo ele lá. E desde esse dia em diante, para quem acompanhava o Fox Sports Rádio, eram raros os dias a qual eu não citava o Mário, nesses anos todos. Para quem acompanhava, porque sempre tinha um comentário do Mário. E as pessoas podem acreditar ou não podem acreditar, mas o Mário continuou fazendo o programa, cara. Não é que eu via, então não é que eu estou algo mediúnico, tá? Mas a presença do Mário para mim continuou. Continuou. Porque, de novo, todo dia praticamente citava o Mário Sérgio. Alguma coisa que está no seu coração, se você tivesse a oportunidade de dizer para ele uma vez só, mais uma vez, o que você diria para ele? Pô, Mário, eu te adoro, cara. Fala isso. Fala, te adoro, velho. Puta. Que falta que você faz. Puta, que falta. Bom, eu sou espírita, né? Então ele está nos ouvindo, está aí rindo pra caramba e falando, tem história que não pode. Eu sei, irmão. Eu espero que ele me receba lá, né? Demora, tá? Quero que demore, mas eu quero ser recebido por ele. Afinal de contas, para quem não precisa ser pesado, né? Vamos começar a divertir lá em cima também, fazer sacanagem com o anjinho e tal, fazer as coisas diferentes. Isso, que isso em algum outro momento volte a acontecer lá na frente com a gente e que a gente possa reviver tudo de legal que a gente viveu.
E assim, um cara que você convive durante, sei lá, 15, 20 anos, e não tem um momento de tensão. Zero. É inacreditável, né? O cara bate muito com você, né? O cara tem muito um pouco de você, né? Então, um cara desses, quando vai embora, parece que você foi um pouquinho junto, né? Por isso que eu ainda acho que é sacanagem o negócio da Chapecoense. Se vou ainda vai voltar com os caras e o Mário morrendo e dar risada. Mensagem pro Mário. Oh. Pode falar um último recado para ele. Qual seria? Tô esperando pra pizza. Pô, uma última mensagem, eu falo com ele às vezes, né? Como eu falei, pra mim ele não morreu, né? Ele tá junto comigo. Pô, a última mensagem é obrigado. Sabe, eu que continuo amando o senhor. E um dia a gente se encontra, né? Um dia a gente se encontra pra comer aquela pizza, porque é foda, faz falta. Vou chorar porque acho que ele não ia querer. Porque realmente era um parceiro, um puta cara. Um cara, mas olha, eu nunca vi o Mário bravo, invocado, sabe, querendo briga, ou querendo. Sempre na dele, sempre relaxado. Ele era muito irônico até. Ele tirava sarro, era danado. E ele, ele era, mas era um cara. Então esse legado todo, né? O parceiro, amigo, até eu posso considerar até meu irmão, por incrível que pareça, que foi uma convivência muito boa. Se ele estivesse escutando, o que você diria para o Mário? Que eu te amo. Mário foi o amor da minha vida. Sabe, eu não gosto de ficar falando isso, fica parecendo, aquela viúva que chora, aquela viúva mimimi. Mas não tinha mimimi com a gente. Entendeu? Era uma coisa que transcendia, sabe? Essa coisa que a gente vive aqui, ó. Eu acho que transcendia o cotidiano, transcendia os valores familiares. Acima de tudo, a gente tinha uma ligação muito forte. Então, se tem aquela coisa de dupla, né? Batman e Robin, qualquer coisa nesse sentido aí, a gente tinha isso. Eu tinha que ter conhecido o Mário. Eu tinha que ter vivido com ele. Sabe? Mas já que eu já vivi com ele, né? E com ele do meu lado, e com ele comigo, agora eu já vivo sem ele porque ele já está em mim.